Olá, cá estamos para mais um podcast Diálogos Luso-Atlânticos, comigo, João Massano, e com Rui Badaró, diretamente de São Paulo. Espero que esteja tudo bem por aí. E hoje começamos com uma notícia que, de facto, até em Portugal já apareceu, que é de umas joias que andam por aí, que há umas explicações desencontradas. Já apareceu um ministro do governo Lula a falar sobre o assunto, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também já apareceu a falar. Efetivamente, o que é que se passa, Rui? João, grata satisfação estar com você nos Diálogos Luso-Atlânticos. Realmente, a situação dá conta de que, supostamente, o governo dos Emirados Árabes teria presenteado a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, com joias. E como o nosso chefe de Estado brasileiro não esteve presente nos Emirados Árabes, quem trouxe essas joias naquela época foi o então ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, que, ao receber os diversos pacotes, ele os dividiu entre os assessores, também militares, a fim de embarcá-los na viagem de volta ao Brasil, João. Mas diz-me só uma coisa, só para eu tentar perceber, como português que sou, e que não sei exatamente tudo o que se está a passar. Isso ainda foi no tempo da anterior presidência? Sim, da anterior presidência. Isso ocorreu na vigência do mandato do então presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o ministro supostamente recebeu pacotes de presente que seriam remetidos aí, alguns deles à primeira-dama, a então primeira-dama Michele Bolsonaro, e de uma famosa joalheria de luxo. E ocorre que, quando os embrulhos chegaram, né, ao Brasil, chamou-se a atenção do fato de eles não terem sido declarados quando da saída do país de origem, portanto, não foram declarados nos Emirados Árabes, o que é estranho, e muito menos teriam sido declarados quando da chegada, né, no caso, declarados a quem? Declarados à Receita Federal. E por esse motivo, quando do desembarque, né, desses militares, ao serem interpelados pelo órgão de fiscalização, após a varredura pelo raio-x, não souberam declarar o que havia nas embalagens. Apenas, João, eles afirmaram que eram presentes endereçados à esposa do ex-mandatário brasileiro. Naquele momento, foram descobertos quais itens eram transportados. Tratavam-se, João, de um colar, um relógio e outras peças, avaliados em mais de 16 milhões de reais ou mais de 3 milhões de euros. Obviamente, João, ao constatar a destinação privada, esses bens haveriam de ser taxados, né, como o bem de qualquer cidadão que compra no exterior acima de US$ 1.000, assim diz a legislação brasileira. Os funcionários da aduana, né, da Receita Federal, servidores do Estado, portanto, servidores públicos e não de governo, servidores de ocasião, eles não se deixaram intimidar pelos cargos dos fiscalizados, bancaram, portanto, a fiscalização, e uma vez que não foi pago o tributo, as joias foram recolhidas pela Receita, que as destinaria a futuro leilão, caso não houvesse o desembaraço por parte dos interessados. Só que foi exatamente nesse momento que surgiram uma série de imbrólios jurídicos. Houve uma série de tentativas e intervenções feitas na tentativa de recuperar esses itens. Todas as tentativas foram documentadas, são diversos ofícios da Presidência da República, do gabinete, né, do Presidente da República, como também do gabinete do ministro para o secretário especial da Receita Federal, reivindicando as joias, e a justificativa, em tese, né, de tal demanda, seria na necessidade de verificar se os itens realmente seriam destinados à então esposa do presidente da República, portanto, seria de acervo público, conforme reza a legislação, tem um decreto específico que trata desses presentes que são para acervo público, ou se seria para acervo pessoal. E numa última tentativa de recuperação dessas joias, João, que chamou mais atenção,
é que, ainda que em julho a Receita tenha declarado o perdimento dessas joias, perdimento é aquela figura lá do comércio exterior, do direito do comércio exterior, que destrói ou vai a leilão quando a pessoa não recupera o bem, foi uma tentativa 3 dias antes do então presidente da República deixar o Brasil, quando ele estava se deslocando a Guarulhos e na esperança de recuperar essas joias para o inventário da gestão que se encerrava e, obviamente, sem sucesso por conta de já ter sido declarado o perdimento dessas joias. Resumo da ópera, João. Neste momento, as joias serão incluídas num futuro leilão, mas exatamente neste momento, hoje, elas foram retiradas da inclusão do leilão para constituir-se como prova de eventual ilícito. Portanto, elas integram o conjunto probatório de um inquérito policial já instaurado para apurar práticas criminosas. Em suma, era esta a novidade que tem movimentado nos últimos 3, 4, 5 dias o Brasil. Mas quem transportou não sabia o que transportava, então, é isso. Exatamente. Quem transportou não sabia o que transportava, apenas disse que transportava para presentear a ex-primeira-dama. E no fundo, pelas explicações que eu ouvi do ex-presidente, a questão aqui, no fundo, acaba de ser por sabermos se era para uso próprio e privado da ex-primeira-dama ou se era para acervo do próprio Estado brasileiro, é isso, da própria República Brasileira. João, sim, num primeiro momento, né, superficialmente, a questão é essa: se a joia era para uso pessoal ou se era do acervo público do governo brasileiro. Ocorre é que o pano de fundo é mais complexo. Mais complexo porque, se era para uso pessoal, deveria ter sido declarado na origem do voo, na saída dos Emirados Árabes e na chegada ao Brasil. E detalhe, recolhido o tributo, porque o valor das joias ultrapassava US$ 1.000. De outro lado, se era para o acervo público, imediatamente já deveria ter sido declarado que era para acervo público e não ter ocorrido aí uma série de tentativas, abre aspas, escusas, fecha aspas, para recuperar essas joias, dando destinação, enfim, até o presente momento, insabida. Mas só para eu perceber também, já agora, e calculo que todos nós tínhamos essa dúvida, qual é a justificação do ex-presidente para não ser crime? Porque estamos a falar de lavagem de dinheiro, etc., não é? De uma série de outros crimes Sim, aqui. estamos falando numa série de crimes que perpassa até a questão do peculato, mas assim, é de se estranhar, João, o recebimento desse presente num valor econômico extremamente alto por um agente público, ainda que seja de governo, com mandato. E se for destinação privada, né, é pior ainda a situação, porque vai demandar uma investigação e é interessante observar que existe no Brasil uma legislação específica sobre conflitos de interesse no âmbito da administração pública federal e é vedado o recebimento de presente pessoal de alto valor econômico quando oferecido em razão de sua atribuição. Então, se eu sou o presidente da República, eu não posso receber presente de alta monta, porque isso é vedado por lei. Enfim, a situação é bastante complexa, João. Mas o ex-presidente afirma que aquilo era para o próprio Estado, não é? Hoje, num primeiro momento, ele afirmou que era para uso pessoal da esposa. E hoje, né, nesta segunda-feira, ele já afirma que era para uso do Estado. E daí, Pronto. como posso dizer, a justificativa não casa com as tentativas de recuperação das joias. Pronto. Então agora vamos ter aí uma investigação e mais um processo a envolver o ex-presidente. Cá em Portugal, para teu conhecimento, continua-se a falar do eventual discurso do presidente Lula nas sessões comemorativas do 25 de Abril, havendo ameaças do Chega, que é um partido português de direita mais radical, que ameaça fazer um protesto. Presumo que aí no Brasil não se sabe nada disto, certo? Pouquíssimo. Um ou outro jornal, portanto, uma outra mídia que tem divulgado nas entrelinhas, nas notas de rodapé.
Pronto, mas aqui de vez em quando se vai -se falando desse tema. Imagino que com o aproximar do dia 25 de Abril as coisas comecem não, continuem a aumentar a sua intensidade, porque de facto, havendo um protesto da parte de um partido político na Assembleia, claro que vai ter sempre uma repercussão pública maior, já sabemos. Pois. E é possível uma intervenção do presidente Lula nesta data, João? É assim, a discussão neste momento é entre quem convida quem fez o convite, uma vez que o Ministro dos Negócios Estrangeiros praticamente anunciou aí em Brasília, quando aí esteve, que o discurso iria acontecer. Atualmente o que se discute e que ele próprio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, também diz que não foi bem um convite que ele fez, nem foi nada de afirmação, mas que estaria sempre dependente da Assembleia da República. Portanto, quem tem que fazer o convite é a Assembleia da República, quem tem que determinar quem discursa é a Assembleia da República. A questão é qual? Tem a ver com o facto de quando um chefe de Estado estrangeiro vem a Portugal, é tradicional, há a tradição de discursar no Parlamento. Nos dias em que o presidente Lula está em Portugal, o único dia em que há sessão, pelo menos foi o que eu ouvi, é o dia 25 de Abril. Portanto, ou ele fala na sessão solene propriamente dita, sendo o primeiro Estado estrangeiro, chefe de Estado estrangeiro a fazê-lo, ou ele falará após a sessão solene, fora da sessão solene, com qualquer outro chefe de Estado, na Assembleia da República. Acho que são estas as hipóteses que existem em cima da mesa, mas também diria que neste momento está tudo um bocadinho em suspense, porque anda tudo muito, neste momento, focado nas greves, em situações que vão acontecendo aqui no país e que têm vindo a denotar uma certa contestação e turbulência sociais aqui em Portugal. Parece-me, João, que estas turbulências não estão apenas em Portugal e no Brasil, né? E comento por conta dos nossos diálogos, mas a cada dia que passa e acompanhando a cena da política internacional, tenho a nítida impressão, aliás, tenho a certeza que o cenário é de mar revoltoso em todo o mundo. Sabes que em Portugal nós temos aqui duas situações que eu queria comentar contigo, que revelam algo que pode transparecer ou fazer transparecer alguma prevalência de interesses individuais sobre o interesse coletivo, sobre o interesse público. Uma delas é uma situação que eu não encontro explicação, que é durante a greve dos caminhos de ferro em Portugal, da ferrovia, na semana passada, há um dia em que há um comboio que trava no meio da linha, apinhado, hora de ponta, cheio de gente, mas mesmo a arrebentar pelas costuras, em que o comboio terá parado porque um passageiro sentiu-se mal e terá acionado o sistema de travagem, o sistema de emergência. Eu não sei se esta é a verdade, também não é isso que eu quero referir. O que eu refiro e que eu acho que não faz muito sentido é que durante muito tempo os passageiros estiveram dentro de uma carruagem, dentro de várias carruagens completamente cheias de gente, sem uma única comunicação do maquinista a explicar o que se tinha passado. E isso eu falei com algumas pessoas que não houve qualquer explicação durante bastante tempo, o que contribuiu para agravar os nervos e a sensação de stress que se vivia dentro daqueles comboios, dentro daquelas carruagens. E isso é que eu não consigo perceber, como é que não há ninguém que comunique às pessoas que estão, ainda por cima, estamos num cenário de greve, hora de ponta, em que as pessoas tentam entrar nos poucos comboios que existem, que são mesmo muito poucos, só os que estão incluídos nos serviços mínimos é que estavam a circular. Portanto, todos os condimentos para o comboio estar completamente apinhado de gente, e não há ninguém da CP, nem o maquinista, nem ninguém que diga às pessoas porque é que o comboio travou de repente no meio da linha, num sítio escuro, parado e sem qualquer justificação para tal, porque de repente tu estás numa carruagem e aquilo trava. E a única solução que tu tens é
sair para a linha. E não há ninguém que diga nada, não há ninguém que esclareça nada, o que é bastante preocupante, porque felizmente ninguém se terá sentido mal ou não terá acontecido nada, mas poderia ter acontecido. E isso é grave, porque há pessoas que vêm do trabalho, vêm das aulas, vêm de vários sítios com pressa para regressar a casa, cansados de um dia, e ficam ali parados durante mais de uma hora num comboio cheio de gente, sem saber o que se está a passar. E o que aconteceu foi que tiveram que esperar que a polícia viesse para poderem sair para a linha, por causa do risco, naturalmente, mas não haver ninguém que lhes explique o que se está a passar, para mim foi o mais grave de tudo. E soa estranho, João, soa estranho porque, em tese, o maquinista e a equipe que ele assessora tem todo a experiência e o treinamento para, em situações similares a essa, informar, né, os passageiros. Mas o que você descreve é uma situação, imagino, totalmente atípica. E mais, para mim, para além de ninguém comunicar, ninguém tentar acalmar as pessoas, para mim é gravíssimo, o facto de estarmos com um comboio apinhado de gente, aqui em Lisboa, à porta de Lisboa, não estamos a falar em nenhum sítio recôndito com dificuldades de acesso. Como é que não há maior rapidez no auxílio às pessoas, que as pessoas estão mais de uma hora, eu ouvi falar em quase uma hora e meia, à espera que lhes abrissem as portas para poderem sair para a linha. Porque depois, naturalmente, a polícia, quando chega, é que explica tudo e tem que criar um corredor de segurança na linha, cortar toda a circulação e deixar as pessoas seguir por um corredor seguro. Como é que é tanto tempo a reação? É inexplicável esta situação para mim. Eu não consigo perceber como é que é possível, numa situação destas, à porta de Lisboa, como é que é possível não haver uma reação mais rápida das autoridades para acalmar as pessoas e retirar as pessoas rapidamente do comboio. Isto para mim é incompreensível, não sei de quem é a responsabilidade, mas também acho que deveria haver um inquérito que apurasse e que explicasse às pessoas como é que é possível deixar um comboio cheio de gente durante mais de uma hora, quase uma hora e meia, parado, à espera, sem notícias, sem possibilidades de sair, sem nada. Isto é inadmissível. Primeiro que os passageiros passam da insegurança para o temor numa situação Claro, dessas. E claro. passa para o temor justamente pela falta de informação. Falta de informação que, em tese, veio por um descuidado, uma falta de dever de diligência por parte do maquinista, ao agir de forma imprudente, enfim, ou imperita. Que situação Sim. surreal, atípica, inusitado. Essa é uma. A outra que eu também é para terminar se tem a ver com os limites do direito à greve. Em Portugal, como já falámos, nós temos eu já falei contigo e já falámos aqui sobre a questão da greve dos funcionários judiciais, uma greve em que em que há uma greve aos atos por parte dos funcionários judiciais. Eu não discuto a legitimidade da greve, a justiça das aspirações. Eu próprio também acho que o sistema judicial tem que melhorar, e muito, e que têm que ser criadas mais condições para os senhores funcionários e para os senhores oficiais de justiça. A única coisa que eu penso que deve ser questionada e que deve ser ponderada é o facto de nós estarmos a forçar as pessoas a ir aos tribunais porque não têm a certeza se as diligências se realizam ou não. Muitas das vezes pessoas com alguma idade, com dificuldades de locomoção, são obrigadas a ir aos tribunais para não realizar uma diligência. Acho que mais do que tudo há que ponderar se faz sentido, ainda que num cenário de greve, e sem colocar em causa o direito à greve, porque as diligências não se realizam na mesma, não é isso que está em causa, causar este transtorno a pessoas que muitas das vezes vêm de uma ponta à outra do país para realizar diligências judiciais ou para supostamente realizar diligências judiciais, se faz sentido causar este transtorno todo a advogados, a testemunhas, a partes, se faz sentido isto numa situação em que já se sabe de antemão que as diligências não se vão realizar, porque é que não se pode avisar as pessoas? É só isto que eu falo, não é cancelar a greve, não é realizar as diligências, é
única e simplesmente impedir deslocações inúteis, gastos inúteis e, mais do que tudo, muitas das vezes há pessoas que se deslocam de uma certa idade, pessoas com dificuldades de locomoção, que atrasam a sua vida, que se deslocam aos tribunais e chegam lá e voltam para trás, quando estas deslocações perfeitamente inúteis podiam ser evitadas se houvesse bom senso, quanto a mim. João, esse assunto merece maior atenção de nossa parte nos diálogos, quem sabe num próximo, justamente pelo prisma, de um lado, da insegurança oriunda da situação, sem discutir a legitimidade dela, até porque eu não tenho elementos e conhecimentos. Não é isso que está em causa, volto a repetir. Exatamente, exatamente. Não se discute a legitimidade das aspirações, nem da greve, nem da justiça da greve. Sim, não é nada disso. Sim, logicamente. Mas, de outro lado, para além da insegurança causada àqueles que precisam realizar deslocações para que ocorra um negócio que não vai ocorrer, de outro lado, a questão que nós já diversas vezes já tratamos, mas a questão como posso dizer, né, do individualismo, tá? E não se pensa no coletivo, não se pensa no outro, tá? E simplesmente eu tenho um direito, meu direito é crível e é merecido, e por conta disso eu não olho, não enxergo a minha contraparte, aquele que está para além dos meus serviços. A questão do individualismo desta sociedade atual. No fundo, é mais uma vez a coordenação que deve ou que deveria existir entre interesses individuais, ainda que de grupo, e o interesse de uma coletividade, o interesse de toda a sociedade. É isso que está em causa, no fundo. É isso. É isso. E olha, Rui, com isto chegamos ao final dos diálogos de hoje. Na próxima semana teremos uma emissão especial dedicada ao metaverso, em que estaremos os dois lado a lado, em Portugal, se Deus quiser, em Lisboa, para gravar os diálogos com alguém que muito sabe sobre a matéria do metaverso e esperemos que nos elucide a todos sobre a temática. Até lá, Rui. Um grande abraço a todos, e estes foram os Diálogos Luso-Atlânticos. Rui Badaró falando de São Paulo, João Massano falando de Lisboa. Um grande abraço e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos.